Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Então na aula anterior a gente falou sobre a instrução return e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as instruções condicionais em Python. O que seriam instruções condicionais? Instruções condicionais são quando a gente dá ao nosso programa o poder dele tomar uma decisão dependendo do valor que ele recebe. Então se acontecer algo tipo X no programa, ele vai tomar uma decisão. Se acontecer algo tipo Y, ele vai tomar outra decisão. E, por exemplo, a gente pode tomar várias decisões diferentes para a mesma situação. Então as condicionais elas vão desde uma condição até infinitas condições dentro daquela estrutura. Então a gente pode ter se acontecer alguma coisa, se acontecer outra coisa, se não acontecer nada disso. Então a gente pode ter várias situações que a gente precisa, que o nosso programa precisa tomar uma decisão, e as instruções condicionais elas servem para isso, para a gente tomar decisões dentro do nosso programa. Então vou pegar aqui uns pequenos exemplos, né? Por exemplo, dentro do Python existe 3 instruções condicionais. E geralmente na maioria das linguagens são 2 ou 3 instruções condicionais que nós temos. Então seria o if, né, que é o se, o else if, que é o se não se, e o else, que é o se não. Então, se acontecer tal coisa, ele faz isso. Se não, se acontecer outra coisa, ele faz isso. E o se não, que é se não acontecer nada das coisas acima, ele toma outra decisão. Então, a gente pode ter desde uma condição. Então, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo. Eu acordei. Se estiver com fome, eu tomo meu café da manhã. Então a gente pode fazer no Python de que forma? Então vou criar aqui uma variável. Variável chamada acordei. Então vou dar um valor false para essa condição. E vou criar uma variável chamada fome. E vou dar também uma instrução aqui, a princípio vou deixar ela como false também. E vou criar uma estrutura condicional para nós. Então aqui, ó, o if aqui, então, se acordei, and fome. Então no Python, se a gente simplesmente botar se tal variável, ele já vai supor que aquela variável está na condição true para esse if. Então se eu não posso colocar aqui também, por exemplo, o nosso igual true, né? Mas o Python ele já supõe que se eu não colocar nada, ele já supõe que a gente vai querer utilizar o true. E daí eu vou colocar aqui, ó, um print. Eu faço meu café da manhã. Vamos rodar esse pequeno programinha que a gente fez. Ele não vai exibir nada, porque tanto acordei quanto fome está em false. Se eu botar apenas um aqui, é também para ele não executar nada. Se eu colocar os dois como verdadeiro, é para ele executar o nosso print. Aqui, ó. Então, ele só vai gerar essa condicional se o acordei e o fome estiver como true, né? Então ele só vai utilizar esse print se as duas condições foram satisfeitas. Se eu colocar qualquer uma como errada, ele não vai exibir para nós. Então esse é um exemplo que a gente está usando só um if. Eu poderia também, fora do if, colocar alguma condição. Por exemplo, botar aqui print. Estou dormindo, por exemplo. Só que daí o que acontece? Independente do que for, se ele tiver acordado ou dormindo, ele vai
ele vai passar por isso. Por quê? Porque não tem nenhuma condicional aqui. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma segunda condicional aqui, que seria o else. Então se ele não estiver acordado e com fome, eu vou colocar aqui que ele está dormindo. O que não seria exatamente correto, porque ele pode estar acordado e sem fome, mas daí a gente vai chegar lá. Então aqui, ó, os dois são verdadeiros. Então ele já não apareceu ali o que está dormindo. Mas digamos que ele tenha algum desses false, ele já vai ir para a segunda condicional. Ó, estou dormindo. O correto seria assim, ó, a gente ter uma terceira condicional aqui. Então vamos lá. Então a terceira condicional a gente vai botar aqui no meio, aqui, ó, que seria tipo o nosso elif do Python, né? Que é o if, elif e else no Python. São os nossos três condicionais. Então é o se não se e se não. Então aqui elif acordei, elif acordei and vou botar aqui acordei igual a true and fome igual a false. Eu vou dar aqui um print. Acordei, mas estou sem fome. Então aqui, então vamos ver se vai. Aqui, ó, então, ó, fome false, acordei true. Então ele vai para essa nossa outra condicional que a gente criou aqui. Então agora ele já está conseguindo supor todas as nossas condições possíveis. Se ele estiver acordado e com fome, ele vai fazer o café da manhã dele. Se ele estiver acordado e sem fome, ele vai dizer aqui, acordei, mas estou sem fome. E se não tiver em nenhuma dessas condições aqui, se ele não tiver nem acordado sem fome, nem acordado com fome, ele estará dormindo. Então, a gente conseguiu satisfazer todas as condições nessas três condicionais aqui. Então, existem infinitas formas da gente trabalhar com condicionais. A gente pode pegar aqui um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Digamos que eu saia de casa e eu quero saber se está chovendo ou se não está chovendo. Então aqui vou criar uma outra variável, saindo casa, e vou botar aqui tempo, vou botar aqui nublado. Vou criar uma variável nublado. E como é que a gente vai fazer? Vou botar aqui se saindo casa and nublado. Então se essas duas coisas forem verdadeiras, se estiver nublado e estiver saindo de casa, eu vou botar aqui, eu vou pegar meu guarda-chuva. Então vamos na outra condição elif aqui. Se saindo de casa igual a true and nublado igual a false, eu pego meus óculos de sol. O meu óculos de sol. Se não, eu fico em casa. Então, nessa condição que está aqui, a nossa variável saindo de casa está como true e nublado está como false. Então, ele tem que ir aqui na segunda condição. Vamos ver se ele vai fazer isso. Aqui, botei errado aqui a
a variável. Desatenção aqui. Pronto, agora é para funcionar. Então aqui, ó, ele vai pegar os óculos de sol. Mas digamos que ficou nublado. Então ele já vai para o guarda-chuva. E digamos que eu não estou saindo de casa. Ele fica em casa, independente de se estiver nublado ou não. Vamos botar false aqui também, ele também tem que ficar em casa. Então ele vai o else aqui, nosso senão, ele vai satisfazer essas duas condições. E as outras condições vão estar aqui no nosso if e no nosso elif. Então assim, ó, isso aqui foi só uma palhinha a respeito das instruções condicionais, a gente vai falar mais sobre elas ao longo do curso, mas é só para vocês terem uma ideia da utilidade das instruções condicionais dentro do Python, dentro de qualquer linguagem de programação. E a gente vai começar daqui a pouco a misturar todas as funções que a gente está aprendendo. Então a gente vai misturar essas condicionais com as funções, a gente vai misturar com tudo as outras instruções que a gente aprendeu ao longo do curso. A gente vai misturando esse conhecimento para a gente conseguir criar certos exemplos mais elaborados. Então a ideia é essa, a gente poder pegar primeiro todas as bases, né, aqui no começo do curso, nas primeiras aulas, e depois de ter essa base bem sólida, a gente conseguir criar alguma coisa mais complexa conforme o curso for evoluindo. Então por enquanto é isso, até a próxima aula.